lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Nós, deputadas do PT, estamos juntas na luta pelo direito das mulheres na política. Aqui na Assembleia, criamos e presidimos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Não aceitamos a violência contra nós. Precisamos cada vez mais de mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. No parlamento, nossa missão é estar do seu lado. O PT é a sua voz na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Os deputados do PT ajudam a cuidar das pessoas para o Ceará avançar. Nossa bancada junta a força e a vontade de cada cearense. Por causa de você, o PT faz bem para o Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Estou no PT há mais de 30 anos e como prefeita de Fortaleza, reeleita no primeiro turno, promovemos ações para melhorar a vida de todo o nosso povo. Sigo e seguirei firme na nossa missão de cuidar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar e lutar no Senado pelo povo cearense. Juntas, podemos garantir a representatividade e os direitos das mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. O povo brasileiro retoma em suas mãos seu destino. Em menos de 10 meses, recuperamos importantes conquistas do passado. Realizamos grandes conquistas no presente. Garantimos mais justiça social. E com trabalho, diálogo, união e fé no futuro, conquistaremos muito mais. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. O presidente Lula me convocou para a importante missão de cuidar da educação do Brasil, com escolas mais atrativas, tempo integral, conectividade e alfabetização na idade certa. Retomamos obras paralisadas em todos os estados, estamos fortalecendo nossas universidades e renegociando as dívidas dos estudantes no FIES. O que eu quero é que cada criança e cada jovem desse país tenha direito às oportunidades que nós já trouxemos para o nosso Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Em 2023, assumi uma das mais importantes tarefas da minha vida pública: liderar o governo Lula e com ele reconstruirmos o Brasil. O Brasil voltou, a democracia voltou, os programas sociais voltaram, o salário mínimo, a renda, tudo está melhorando. E com o Lula, Camilo e Elmano, nós vamos fazer muito mais pelo Ceará e pelo Brasil. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. Com Lula, voltou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas necessárias para a população. Com Camilo governador, cuidamos das pessoas, seguimos melhorando na educação e superamos a pandemia com vacina e atendimento. Com Elmano, o mutirão de cirurgias tira milhares da fila e o Pacto Ceará Sem Fome avança. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT e antes de chamar aqui o nosso convidado aqui no nosso estúdio da TV PT Ceará, não deixe de compartilhar o nosso link, não deixe de deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no nosso TBT do PT. Já vou iniciar, estou aqui ao lado do meu convidado de hoje, o companheiro Vladson Viana, um jovem ainda, mas que já tem muita história aqui dentro do Partido dos Trabalhadores. Vladson, seja muito bem-vindo ao TBT do PT. Obrigado, Ianca. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui a TV PT. É uma alegria poder estar mais uma vez participando desse programa que é muito interessante, você poder compartilhar a trajetória de vários companheiros e companheiras que construíram o Partido dos Trabalhadores do Ceará. E você também faz parte dessa história do Partido dos Trabalhadores e ninguém melhor do que você para se apresentar aqui para o nosso público. Quem é o Vladson Viana? Bom, Vladson Viana, vou falar da minha história com o Partido dos Trabalhadores. Tenho 21 anos de filiado ao PT. Hoje eu tenho mais tempo de vida filiado ao PT do que fora dele. Tenho 39 anos. Entrei no PT antes de ser filiado, né? Eu costumo dizer que primeiro eu entrei no PT, depois eu me filiei. E foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu era estudante do ensino médio,
era de uma escola privada. Na escola privada não tinha uma trajetória, uma tradição de movimento estudantil, mas a gente tinha grupos de estudo, né? Era muito interessante isso. Tinha um grupo de estudo, vários colegas, a gente chamava o grupo de Sociedade Vermelha, e lá a gente estudava sobre democracia, sobre Estado Democrático de Direito, sobre modelos de governo, estudando o Estado brasileiro, a sua forma de organização. E, ao estudar, se debruçar, nós tínhamos já a opinião pública, a opinião política, né, sobre a conjuntura, avaliávamos ali, mesmo que ainda de forma imatura, ali, incipiente, né, muito na juventude, mas a gente já fazia uma reflexão sobre a conjuntura. Participamos daquele processo da eleição de 98, né? Então, esse processo de construção foi muito importante. E, nesse amadurecimento, nós chegamos à discussão de que a democracia brasileira ela é representativa. E ela é representativa através dos partidos políticos. E aí, uma das decisões desse nosso grupo, dessa Sociedade Vermelha, que a gente chamava, era um grupo pequeno, foi tomar a decisão de se filiar a um partido. E a gente resolveu fazer pesquisas sobre os estatutos partidários. A gente já tinha um viés de esquerda, então a gente buscou partidos no espectro de esquerda para conhecer e se filiar. E eu era que era entusiasta de uma filiação ao PCdoB, né? Porque, na época, o Inácio Arruda era uma grande, ainda, mas na época ainda mais, uma grande referência, um grande líder aqui na capital e no estado de Ceará. E assim, eu fui designado para vir pegar alguns estatutos, e eu vim na sede do PT, pela porta da frente, sem marcar, no mesmo endereço de hoje, Avenida da Universidade. Fui recebido aqui pela Zuíla, que era a nossa recepcionista durante muito tempo da história do PT, e disse que vim pegar o estatuto, que ele estava avaliando se filiar ao PT e conhecer o estatuto. E ela me convidou, perguntou se eu tinha interesse de conversar com o secretário de Juventude do PT. E aí o Salmito era o secretário, Salmito Filho, hoje deputado estadual pelo PDT, era o secretário de Juventude à época, e ele, enfim, a gente fez uma conversa inicial, ele apresentando o Partido dos Trabalhadores, apresentando aí essa oportunidade, né, o quanto importante era, e me fez um convite, que esse foi a fisgada, digamos assim, que foi para participar lá na paróquia da Igreja da Parangaba, de um seminário para pensar, formular contribuições para o programa de juventude da campanha do presidente Lula. Então, você está ali discutindo um processo de entrar no partido e receber já como um convite, contribuir para dar contribuições para o programa de juventude do presidente Lula, foi algo que para mim foi extraordinário. E a partir daquele dia que eu entrei pela porta da frente da sede do PT, desde então, a minha vida, a minha dedicação, meus finais de semana tem sido dedicado prioritariamente ao Partido dos Trabalhadores, e é algo que eu não me arrependo, porque tudo que eu aprendi na vida, as oportunidades que eu tive, foram através do Partido dos Trabalhadores. Então, tinha ali 17 para 18 anos de idade, e participei da campanha, ainda sem ser filiado, né? A gente constituiu o Comitê da Juventude, né? O meu primeiro voto foi para estadual deputado Guimarães, para estadual João Alfredo para deputado federal, Zé Ayrton, governador, né? Guilherme Landim, Wellington Landim e Eudoro Santana, quer dizer, Eudoro e o outro senador, agora eu não estou me recordando, mas e o nosso presidente Lula para presidente em 2002, e foi talvez a campanha mais mágica que eu participei na minha vida, né? Aquela campanha ela tinha um quê mágico que era extraordinário. As coisas simplesmente aconteciam. Você não precisava... eu me lembro que a gente ia para um sinal, não precisava você planejar, mobilizar, organizar, bastava você chegar ali com algumas bandeiras, um material... A festa estava garantida. E as pessoas começavam a parar. Simplesmente as pessoas começavam a parar, encostar,
levar o seu material, levar a sua bandeira. Então, foi uma campanha mágica, algo que a gente nunca experimentei de novo na vida, mas foi um momento muito significativo da história do país, né, do Partido dos Trabalhadores, e tenho muita honra de ter participado daquele momento como um simples militante que estava ali contribuindo na rua com a sua bandeira, o seu adesivo e a sua disposição para construir um mundo melhor. E ver o resultado disso hoje é extraordinário. Você citou aí que era um grupo de amigos ali, de militantes, e ter visitado o PT, realmente você criou essa conexão. Como foi para você levar essa imagem, esse relato para o seu grupo de amigos? Olha, a gente vai conhecer o partido, encontrei o partido, é aqui que eu quero ficar. Na realidade, assim, a gente até, quando pegou os estatutos, eu confesso que esse processo já me convenceu. Então, a gente seguiu, chegamos até o grupo, enquanto o grupo ia para algumas reuniões, mas depois eu me envolvi tanto, né, que é interessante, até a gente se encontrou esse grupo recentemente, e cada um seguiu sua trajetória, seu caminho, e eles ainda lembrando, né, que desse processo, que o quanto eu me envolvi, o quanto isso foi, para mim, significativo, o quanto me tocou, né, enquanto eu me entreguei a esse processo, né, então, tudo que eu sou hoje é resultado daquele dia que eu resolvi cruzar a porta do PT para pegar uma informação. Então, para mim, é um momento que eu nunca vou esquecer e tenho muita gratidão ao que o Partido dos Trabalhadores representa na minha vida e o que eu pude contribuir toda essa trajetória de mais de 20 anos. E você citou aí da campanha que você participou. Eu vinha conversando isso no carro antes de vir gravar. O quanto realmente as campanhas eleitorais de hoje em dia mudaram. Antigamente era uma festa grande, principalmente interior, comícios, não era realmente uma grande festa. E a gente vê hoje o Partido dos Trabalhadores tem isso muito, a questão da juventude. Sim. Todo mundo que vem aqui no TBT, a gente tenta fazer esse resgate de como era na sua época em relação a realmente essas festas dentro da política. E você ainda jovem, né? Principalmente naquela época, muito jovem ainda, como era a vivência com os outros jovens dos interiores vindo aqui para o estado fazer essa grande festa e esse movimento. Bom, aí também isso é bem interessante, porque eu sempre tenho 39 anos, então militei na juventude do PT, fui muito disciplinado disso, sabe? Militei na juventude do PT até os 28, 29 anos, então tem uns 10 anos que eu saí de uma militância orgânica na juventude, mas vivenciei ela de uma forma, tudo que eu pude fazer, tudo que eu pude me integrar à organização da juventude do PT, eu fiz questão de participar. Então, logo que entrei no PT, participar dos coletivos, das direções, dos congressos, seja os congressos de movimento estudantil, então, ajudar o Partido dos Trabalhadores, que isso eu acho extraordinário, e acho que é um papel da direção partidária, é um papel do conjunto do partido, estimular um diálogo, tanto do partido para com os movimentos sociais. Então, ele tem que fazer um movimento de o partido ir até ao movimento estudantil, ao DCE, ao centro acadêmico, às organizações de juventude, às organizações comunitárias, mas também de trazer para dentro do PT essas organizações sociais. Então, esse retroalimentar é fundamental, sabe? Então, eu lembro de ter, por muitas vezes, ajudado a organizar chapa em universidades, em grêmios, caravanas para ir para congresso da UNE, congresso da UBS, enfim, organizar a Rede de Jovens Nordeste. Tive uma extraordinária experiência organizando, participando da Rede Jovens Nordeste. A gente tinha aqui uma organização pulsante da Rede Jovens Nordeste. A política pública, que eu tive uma oportunidade de viver, ser jovem, num momento muito especial da história brasileira, que foi o momento do governo Lula, um momento em que as políticas públicas estavam sendo desenhadas, implementadas, oportunidades. Então, a gente tinha um tripé ali, né? Uma vida partidária muito forte, uma organização do movimento social muito forte e uma incidência sobre as políticas públicas muito forte. Então, eu sou um privilegiado, digo sempre, porque
pude aprender, né, nessa vivência essas três dimensões. O que era ser um dirigente partidário e estar ali naquela organização dos processos de eleição direta, dos nossos PEDs, os nossos encontros de tática eleitorais, os nossos encontros setoriais, também organizar o movimento social, como eu disse aqui, e também participar, incidir da política pública, que foi talvez onde eu dei mais contribuição, foi nas experiências de gestão e nas políticas públicas. Então, mas sou muito grato por todo esse momento, além do processo eleitoral em si, em que pude participar em vários momentos, ou coordenando eleição, ou campanhas, ou participando de eleição como militante, né, em várias áreas, mas me alegra muito poder ter contribuído e participado em todas essas dimensões. Também foi algo que o Partido dos Trabalhadores fiz grandes e extraordinários amigos na juventude do PT, na militância política partidária, que carregam comigo até hoje. E com essa sua vasta experiência e vivência, você citou que realmente começou a ocupar esses cargos públicos. Qual foi esse primeiro cargo que você ocupou e qual foi o ano? Bom, em 2007, nós construímos uma grande aliança em 2006, que possibilitou a eleição do governador Cid Gomes, e o PT participou daquele processo de eleição, né? Então, ali nós já estava ali no mandato do presidente Lula, né? Foi uma reeleição do presidente Lula, nós já tínhamos o mandato da nossa querida prefeita Luiziane, que foi eleita em 2004, então, e estávamos ali naquele momento, construímos uma grande aliança e que chegou à eleição do Cid Gomes. Houve um processo, eu me lembro que o Nelson Martins era deputado estadual e, na Assembleia, ele fez um processo de audiências públicas para ouvir contribuições para a reforma administrativa, de como construir esse novo governo, esse novo momento. E, naquele momento, a gente levou um conjunto de contribuições para as políticas públicas de juventude e, a partir dali, desse diálogo, dessas contribuições, nós fomos convidados a participar do órgão de juventude do governo do Estado de Ceará. Era uma assessoria no gabinete do governador, depois virou uma coordenadoria especial, e nós podemos, a partir disso, organizar. Então, abril de 2007, nós podemos organizar e contribuir com as políticas públicas de juventude no governo do Estado do Ceará. Então, acredito que esse foi o primeiro marco, a primeira experiência que eu tive na vida de participar de um poder executivo, de contribuir com a política pública no poder executivo, né, executando. Foi nessa assessoria, coordenadoria especial de políticas de juventude no gabinete do governador do Estado do Ceará. E o grande marco foi a primeira conferência estadual de juventude. Então, grande mobilização estadual com conferências livres, onde todos os jovens, organizados ou não, puderam participar e contribuir de forma muito rica, de forma muito especial para aquele momento, né? Então, e depois veio os pró-jovens, né? E ali com os pró-jovens a gente conseguiu atender pró-jovem campo e urbano, mais de 35 mil jovens com elevação de escolaridade, qualificação profissional, reinserção desse jovem no ambiente, numa trajetória escolar. Então, foi uma experiência que me orgulha muito de ter participado, aprendi demais com essa experiência, e, com isso, foi minha primeira experiência como gestor de uma política pública. Eu sou do interior, não sei como que funcionava aqui em Fortaleza, mas o Pró-Jovem no interior foi assim, algo extraordinário. E claro que o nosso TBT a gente sempre traz para a atualidade. Você foi presidente do IDT e agora como secretário do Trabalho. Realmente o Pró-Jovem interliga aí várias ideias na sua cabeça. Você resgata ainda isso de qualificar os jovens, de dar oportunidade para os jovens. Ainda é uma marca muito forte para você aí durante sua trajetória de vida, né, Vladson? Com certeza, sempre foi uma... Primeiro que eu entendo que tem uma questão que é estrutural da sociedade brasileira.
nós ainda vivemos, nós temos uma sociedade em que os jovens representam a grande parcela da população, e, por representar a grande parcela da população, isso é um momento da vida do ser humano em que você está numa transição, né, sai ali de uma infância, de uma adolescência para uma vida adulta. Então, é um momento que, sobre vários aspectos de transição, de descoberta, e que precisa de muita oportunidade. Então, sempre foi para mim uma prioridade trabalhar com juventude, gerar oportunidade e, com certeza, a renda, o trabalho, o primeiro emprego é um fator que é decisivo para a vida do jovem, porque está iniciando uma trajetória de vida e que precisa, através da política pública, oportunidade para seguir essa trajetória. Mas tive também, viu, antes do IDT, tive uma passagemzinha ali no Ministério da Saúde, que também foi interessante, e uma grande experiência da vida, que foi disputar uma eleição aqui em Fortaleza com a Luiziane. Então, também são momentos que, para a minha história, fazem toda a diferença. Você citou, você foi diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Isso. Como foi para você defender uma política pública que você apoiava realmente desde o início da sua militância? Né? Eu fui em 2012, agosto de 2012, o Dorico Monteiro, que já foi do PT, hoje do PSB, ele me convidou para ser chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, na época com o ministro Padilha, Alexandre Padilha, e foi uma experiência extraordinária. A gente estava vivendo ali 2012, cheguei a agosto de 2012, e logo, com menos de um ano que eu estava no Ministério, veio a que todos nós conhecemos, acompanhamos e participamos em muitos momentos, de todas aquelas mobilizações do junho de 2013, né? Aquela mobilização que se iniciou em São Paulo por uma luta por preço justo na passagem de ônibus, na tarifa de ônibus de lá, e que era conhecido porque não era apenas 20 centavos, né? Uma luta pelo passe livre, e que acabou tendo uma dimensão nacional, de várias pautas, de uma manifestação difusa, mas que foi um grande momento de pressão político, social, sobre os nossos governos, sabe, para dar respostas, para que o governo Dilma pudesse dar respostas importantes para a sociedade. E, naquele momento, em junho de 2013, eu me lembro, eu estava no Ministério da Saúde, 9h da noite, e uma grande manifestação na esplanada dos ministérios, e chega um momento que uma pequena parcela da juventude, nem jovem, talvez nem sejam só jovens, uma pequena parcela daquelas pessoas que estavam lá resolvem vandalizar o Palácio, o Itamaraty, e isso, naquele momento, eu achei que era um marco final daquele nosso ciclo de governo, por conta de a gente ter perdido a conexão com a sociedade, com a manifestação popular. E, no dia seguinte, a presidenta Dilma anunciou um documento chamado Os 5 Pactos. Dentre esses 5 pactos, estavam mais médicos. E aí foi, talvez, algo que foi mais desafiador na minha vida, e por ter a oportunidade de participar desse momento, que foi você sair de um projeto que nós não tínhamos uma regulamentação, não tínhamos um orçamento, não tínhamos nada, e a gente construiu rapidamente. Em 3 meses saiu a medida provisória, em 180 dias a medida provisória tinha que estar implantada, mostrando que funcionava para a gente conseguir aprovar no Congresso. E o fato é que, nesse período, dentro do período de vigência da medida provisória, nós conseguimos, sim, efetivar e trazer mais de 13 mil médicos de todos os países, especialmente médicos de Cuba, que se disponibilizaram para vir contribuir. E foi uma experiência extraordinária, que até hoje a população das regiões mais longínquas, que são mais desassistidas por saúde, puderam contribuir e participar. Então, eu agradeço muito a todos os meus gestores, chefes, e que a gente poder participar daquele momento que foi tão decisivo, foram tantas disputas de fundo, são pautas do que nós da esquerda, do PT, defendemos, que estava ali naquele momento, enquanto política pública, sendo disputada. O SUS como um sistema universal, público, gratuito, a formação profissional
para atender a demanda da sociedade, principalmente a formação de saúde, a formação médica, a descentralização dos serviços de saúde. Então, pautas que eram tão importantes para nós do PT estavam sendo disputadas naquele momento. E eu me orgulho muito de poder ter participado, contribuído para esse legado que foi o Mais Médicos para o país. E logo em seguida, né, a reeleição da presidenta Dilma, uma reeleição duríssima, muito difícil, né, muito apertada. A gente, naquele momento ali, no momento da apuração, eu morava em Brasília, um momento de angústia, mas, graças a Deus, o povo brasileiro, com muita clareza, com muita responsabilidade, garantiu a reeleição da primeira mulher presidente do Brasil. Então, também destacar esse processo. E, no segundo governo Dilma, foi que eu participei como diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, também um espaço importante de controle, de garantia de eficiência, de eficácia, de efetividade da política de saúde brasileira. Então, e pude contribuir lá durante o ano. Foi interrompida, digamos assim, a minha participação no DenaSUS por conta do golpe de Estado que nós vivemos em 2016. Mas, mesmo assim, conseguimos estruturar algumas questões importantes para a carreira de auditores e para a auditoria do SUS como um todo, que era uma autorização. Me lembro que, 31 de dezembro de 2015, a presidenta Dilma assinou um decreto que autorizava um concurso com 750 cargos de analista de finanças e controle para estruturar esse órgão. E logo depois veio o golpe e uma das primeiras atitudes do governo golpista do Temer foi revogar esses concursos, esses espaços, esses instrumentos de fortalecimento do Estado brasileiro. Mas também foi uma experiência bem bacana, bem interessante, que fortaleceu a minha trajetória, eu vinha de uma política de juventude, mais vinculada à política de trabalho, fui para o Ministério da Saúde, uma experiência como governo central do país, numa política pública que eu não dominava 100%, então me deu uma visão mais sistêmica do que é o Estado brasileiro, o que são as políticas públicas, o quão importante são políticas públicas de várias áreas. Então, já tinha uma visão de juventude, de trabalho, de qualificação profissional, de educação, mas fui ali na saúde onde eu consegui ter essa visão sistêmica de política pública, de planejamento de política pública, de implementar, de executar a política pública, que é o objetivo de nosso, enquanto militantes partidários, políticos, que defendemos como os governos, né, a política pública como instrumento de transformação da vida das pessoas. E aí, seguindo essa linha do tempo, de dar continuidade aí na sua jornada de trabalho, ressaltar realmente da época do golpe que o partido ficou, digamos que, desacreditado. Muitas pessoas desacreditaram do partido, ali na época do impeachment da presidenta Dilma, mas, mesmo assim, como foi? Você morava em Brasília, você voltou para Fortaleza, você participou dos atos nas ruas em 2016, do impeachment, ele não, como foi, assim, essa sua parte, antes de voltar à sua trajetória de trabalho, mas sua parte de militância em si, na época do golpe? Bom, eu morava em Brasília em 2016, então talvez foi um dos momentos mais difíceis talvez eu estivesse num lugar mais difícil de ser petista, de ser um militante partidário. Era algo que a gente, inclusive, tinha relatos diários de agressões físicas, de violência. Então, você tinha, inclusive, muito cuidado. Você tinha que ter um cuidado, a gente sempre combinava de ir para os mesmos lugares, andar em grupo, evitar andar separado, porque era muito agressivo, era muito violento. E Brasília, especialmente, era um lugar muito reacionário, muito agressivo, muito conservador, muito alienado do que estava acontecendo. Então era o momento, minha esposa, eu me lembro, na posse do Lula, como ministro da Casa Civil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Eu me lembro, eu estava como diretor do departamento de auditoria, era um departamento
que 90%, 99% eram servidores públicos de carreira, servidores bem instruídos, bem remunerados, né, no topo da carreira do Ministério da Saúde. E quando eu cheguei para trabalhar naquele dia, havia uma mobilização. Então, estavam todos, houve uma mobilização da direita brasileira, em que toda a Brasília, todos os servidores públicos que concordavam com aquele golpe, fossem de preto, verde e amarelo. Então, foi muito duro chegar para trabalhar naquele dia e ver muitos dos seus colegas de trabalho que você admirava, que você, enfim, tinha uma relação cotidiana, estarem aderindo àquele processo tão violento, tão desrespeitoso, tão destruidor da democracia brasileira, e você vê pessoas que estavam ali meio que assinando, chancelando a destruição do Estado brasileiro, que ele faz parte, enquanto servidor público faz parte, porque toda a agenda de desmonte do serviço público brasileiro iniciou depois do golpe. Então, era meio que surreal você ver colegas de trabalho que deveriam defender o serviço público, que deveriam defender o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro, estarem ali fantasiados de verde e amarelo, achando que estavam contribuindo com alguma coisa, quando, na realidade, estavam contribuindo para a destruição do Estado democrático brasileiro. E aí eu saí, fui para a posse do Lula, e quando eu cheguei ali na Praça dos Três Poderes, tinha uma concentração de militantes e do PT, né, para dar apoio, mas como já estava bastante violento aquele processo, era uma mobilização pequena. E eu disse, estava até com a minha esposa, a Kelly, e que também é uma militante, também faz parte de toda essa trajetória comigo no PT, conheci ela no PT. E aí a gente resolveu ficar, não ir para a sessão solene, acompanhar, ficar junto com a militância na Praça dos Três Poderes, reforçando aquele ato em defesa ali da presidenta Dilma, do presidente Lula naquele momento. E quando deu ali, a solenidade acabou se estendendo, quando eles combinaram a mobilização, né, a direita brasileira, na Praça dos Três Poderes, então, quando deu o horário ali do almoço, desceu uma multidão de preto, verde e amarelo, e que nos cercou na Praça dos Três Poderes, num processo extremamente agressivo, violento, desrespeitador, sem respeito ao cidadão, direitos humanos. E teve uma hora que eu vi a gente, num cordão policial, uns mil e poucos militantes do PT, cercado por uma horda de conservadores violentos, agressivos, né, que estavam dispostos a fazer o que fosse com você. Então, quando eu tive que sair dali para proteger, tentando buscar uma proteção, então tive que ouvir de tudo, de todo tipo de agressão física, verbal, tudo, para poder sair daquele momento. Então, foi um momento muito difícil. Acompanhar aquela votação foi um momento doloroso. Nós tivemos um acampamento contra o golpe, e a militância do PT e da esquerda do país inteiro se concentrou em Brasília de forma extraordinária, mas a gente, naquele momento, foi ali algo muito doloroso acompanhar aquela votação na esplanada dos ministérios. E aí, naquele momento, eu tive a convicção que o meu papel era retornar para o meu Estado, voltar a fazer militância política, voltar a construir. E aí fui acolhido aqui pelo deputado Zé Guimarães, que me convidou para ser chefe de gabinete do mandato dele. E ele também estava no momento, era o líder do governo. Foi, como ele mesmo gosta de dizer, foi a última pessoa, foi a pessoa que fechou a porta do carro quando a presidenta Dilma foi embora, e saindo ali do Palácio do Planalto. Então, foi o momento de a gente se reencontrar, se reconectar com a nossa trajetória de luta, de militância. Então, organizar o movimento social, apoiar a Frente Brasil Popular, apoiar a luta, as manifestações, estar presente na todos os atos, em todos os momentos, inclusive no momento mais difícil, que eu acredito que foi o momento mais difícil de toda a nossa militância, de toda a militância do PT, que foi o momento da prisão do presidente Lula. Então, estar ali
reforçando os acampamentos Lula Livre, toda a agenda do Lula Livre. Então, foram momentos assim de se reconectar com um momento que foi desafiador, de voltar à luta, de enfrentar uma resistência fascista muito grande, mas um momento também de muita reconexão com essa militância, com esse movimento social, com essa luta de base, com essa organização popular, e que eu acho que foi fundamental para quem estivesse preparado para os desafios que nós enfrentamos mais na frente. Que, inclusive, um desafio muito maior, digamos assim, né? Mas, realmente, o partido ali, ele perdeu sua força, mas foi um momento importante para se reconstruir, levantar, né? Porque, então, talvez nós não tivéssemos conseguido destruir o bolsonarismo. Nós temos, de novo, o presidente Lula aí, nosso presidente. Então, realmente, o partido se fortaleceu. Isso fez um bem para o partido, de realmente resgatar essas raízes da juventude, de ir às ruas, que o PT tem muito isso. Eu trouxe aqui a dona Terezinha, que é uma militante, que ela disse que construiu o partido com o Lula, puxava na orelha do Lula, do Guimarães, e ela falava: minha filha, o PT, o diferencial do PT é que mesmo o Lula estando presidente, se a gente quiser uma coisa que ele demorar a fazer, a gente vai para a rua, a gente junta a militância, a gente vai correr atrás dos nossos direitos. Isso é realmente um diferencial, né, Vladson? A democracia interna do PT é algo... a experiência do PT como um todo. Eu sou suspeito, né? Meu único partido foi o PT, filiado desde os 18 anos de idade, mas sempre que eu me encontro, com todo respeito a qualquer outra experiência social ou partidária, mas eu digo isso, o PT é diferente. O PT é especial. O PT é uma experiência de partido extraordinário. A nossa democracia interna não existe em nenhum lugar. Nenhum lugar. O que nós temos de experiência de democracia interna não existe em nenhum lugar. O que nós temos de experiência de inserção social não existe em nenhum lugar. Nenhum outro partido, volto a dizer, com todo respeito a qualquer outra experiência partidária, mas o que o PT representa enquanto vivência partidária, enquanto construção partidária, é algo que é extraordinário, é algo que... E é isso, né? Em 2002, o Lula já era o Lula e teve que disputar uma prévia com o Eduardo Suplicy para ser candidato. Então, o PT é assim. O PT, eu costumo dizer que o PT é espartano. A gente briga dentro para depois se preparar para brigar fora. Então, o PT é um lugar para gente forte, gente de luta, gente que tem compromisso, gente que não teme a dificuldade, gente que está disposto a viver o bom momento e o mau momento, né? Quem diria, em 2018, a gente, por mais que fosse uma prisão injusta, e foi muito injusta, foi um dos maiores absurdos da história brasileira, da justiça brasileira, foi a prisão do presidente Lula, mas a gente tinha que ir para a rua fazer campanha para um candidato que estava preso. Então, quando você chegava para uma pessoa conservadora de direita, para você fazer o debate, por mais que a gente dissesse, é injusto, sim, mas está preso. Então, como é que vai assumir, como é que vai ser? Então, mas a gente tinha clareza que a gente precisava, por mais que a gente soubesse dos desafios, que a gente precisava enfrentar aquele momento, que a gente precisava, o partido precisava estar unido, junto, para enfrentar aquele momento. Então, nós fizemos uma campanha linda do Lula em 2018, depois do Haddad, quando virou o nosso candidato, conseguimos um feito extraordinário, que foi levar o Haddad para o segundo turno, e se não fosse uma imensa estrutura de fake news, financeira, empresarial, de financiamento empresarial, nós teríamos ganhado aquela eleição. Nós perdemos aquela eleição que elegeu o Bolsonaro por conta de uma imensa, gigantesca fake news financiada por financiamento privado, que precisa ser investigada, inclusive precisa responsabilizar quem fez aquilo naquela época. Então, mas todos esses momentos de dificuldade, hoje, depois que a gente passa, a gente sofre muito, chora muito, né? Mas, como a gente disse em 2018, a gente não larga a mão de ninguém, é todo mundo caminhando junto, e nos torna mais fortes, né? O PT ele se consolida, se fortalece nesses momentos, e eu tenho certeza de que
todo esse aprendizado, toda essa vivência que nós experimentamos nos torna mais preparados, mais comprometidos, mais convictos do que a gente precisa fazer para mudar a vida do povo. Então, eu admiro muito e sou muito grato, até mesmo pelos momentos mais difíceis que a gente teve que viver, porque eles foram importantes para a gente aprender a não se desconectar da nossa vida com o povo mais pobre, aquele que mais precisa, o povo trabalhador. Vladson, seguindo aí na sua linha do tempo, já estamos conversando aí há quase 30 minutos, não sei, o Danilo aí vai me sinalizar, mas já está quase isso, mas bom, já passou de 30 minutos, realmente eu disse, a conversa vai fluindo e a gente vai conversando, e aí, para quem está nos assistindo, quem é o Vladson, nosso secretário de Trabalho, já apareceu no Conecta PT diversas vezes aqui em outras pautas, e realmente é isso, quem é o Vladson surgiu em 2020, quando o seu nome aí foi lançado como o nosso candidato a vice-prefeito, com a nossa prefeita Luiziane Lins, e realmente muitas pessoas perguntaram, quem é esse Vladson? Que eu nunca vi esse homem. E realmente a gente está tendo a oportunidade de conhecer realmente quem é o Vladson Viana, da sua vasta experiência dentro do Partido dos Trabalhadores, não só do Partido dos Trabalhadores, né? Essa sua história é um jovem que tem toda essa experiência, que carrega essa experiência. Então, teve ali, em um período muito difícil, uma época de pandemia, e com o deputado federal, né, a nossa candidata Luiziane Lins, nessa época tão difícil, principalmente aqui para o município de Fortaleza, onde, após aí a prisão do Lula, a perda do Haddad, era realmente uma incerteza o Partido dos Trabalhadores, e você aceitou ter, digamos que, essa experiência. Nós temos umas fotos, você tinha isso que eu queria que você comentasse também, que era o Fusca Vermelho, onde você visitava, né, os bairros de Fortaleza, cobrava muito isso. Como foi essa sua experiência política, né? Essa sua primeira experiência dentro da política em si? Bom, eu já era um militante há um bom tempo, né? 18 anos militante do PT, dirigente, ocupei cargos de direção, mas sempre num aspecto mais interno. Eu era pré-candidato a vereador, né? Estava me preparando para ser candidato a vereador. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente montou, eu faço parte do grupo Deputado Guimarães, e a gente tinha uma candidatura que estava muito bem consolidada, bem construída. O resultado só abrir das urnas que diz, mas tinha uma militância que estava empolgada, animadíssima para fazer uma campanha, e foi uma experiência muito bacana, que a gente construiu a pré-campanha de forma muito participativa, e com todo o desafio que a pandemia trazia. Então, desde você usar máscara, como é que você se apresenta para a população usando máscara, né? Mas era necessário, e a gente fazia questão de reforçar a máscara como um instrumento de proteção, um instrumento de cuidar das pessoas. E no último dia das convenções, era 14 horas, e o Guimarães me chama para uma reunião, e aí ele disse assim, a Luiziane quer que tu seja o vice dela. E eu disse assim, mas, rapaz, Guimarães, eu estou com a campanha na rua, aí, pronta, de vereador, então como é que vai ser isso? E ela liga, e ele imediatamente passa direto o telefone para mim, ela pede, coloca, faz esse convite, e não tem como recusar um convite da Luiziane. A Luiziane, eu já a conhecia como liderança, como deputada, vereadora, prefeita, admirava ela como esse papel de figura pública, e naquele momento que ela me convidou, então ela me convidou às 14 horas, e a convenção era às 18. Deu tempo nem de ir em casa tomar banho, só deu tempo de comprar uma blusa vermelha para ir para a casa da mãe dela na Maraponga, onde a gente fez uma live para apresentar a nossa chapa. Mas foi uma experiência, talvez a melhor experiência da minha vida como militante, uma experiência que eu aprendi muito, uma campanha muito difícil, mas difícil pela conjuntura da pandemia, difícil porque nós enfrentávamos uma campanha de adversidade mesmo, o PT ainda tinha ali tinha dificuldades, né? Uma campanha que você não tinha estrutura para você fazer a campanha, era uma campanha que dependia de muita estrutura de TV, de rede social, financeira, e nós não tínhamos essa estrutura.
O PT, nós fizemos campanha, a Luiziane, com o recurso do fundo eleitoral apenas. Não tinha arrecadação. Então, uma campanha muito difícil, mas uma campanha de muita alegria. Era sempre muito interessante, era de muita empatia, de muita acolhida onde a gente passava. Né? Eu acredito que se tivesse mais tempo de campanha, tinha um resultado, inclusive, melhor. Ela me deu uma oportunidade extraordinária, sempre muito... Ela é uma figura extraordinária, de um carisma extraordinário, e foi muito importante compartilhar essa campanha com ela, seja nos bons momentos, nos maus momentos. Então, por tudo que a gente passou, a Luiziane hoje é uma amiga querida, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. Né? Quero muito que ela continue sendo essa figura extraordinária para o PT e que continue contribuindo com o Partido dos Trabalhadores, com esse... Ela tem ela dialoga com o simbólico de forma muito forte, ela encanta as pessoas, encanta a militância de forma muito forte, e foi muito bom conviver e experimentar uma campanha para ela. E tem 2 pontos da campanha que, para mim, pessoalmente, foram muito importantes. Que foi um momento que foi um grande aprendizado, foi o que eu mais gostei na campanha. Tá? Se eu tiver outro momento, a oportunidade de ser candidato, eu espero viver isso outras vezes, que é o debate. Né? Eu tive a oportunidade de ir no debate na TV com todos os vices. E o debate é bom porque você confronta os programas, confronta as agendas, confronta os legados. Então, não tem roteiro, não tem script. Ali onde você, de fato, vê quem tem capacidade de dar resposta para o que a sociedade precisa. Então, eu adorei a experiência do debate. Se por mim, podia ter todo dia. Então, quem quiser, os adversários do PT, que quiser, pode chamar para debate, que petista não tem medo de debate, não, e gosta de um bom debate. Então, um dos momentos especiais foi o debate. Inclusive, a campanha de 2020 foi uma campanha que... até a justificativa era a pandemia, mas eu acho justamente pela pandemia deveria ter sido uma campanha com mais debates em programas de rádio, de TV, e acabou sendo uma campanha escassa em debate, poucos debates, que não oportunizaram a população no momento de distanciamento, em que você tinha que ter instrumentos de fazer essa comparação. Então, foi uma campanha escassa de debate. Eu acho que isso prejudicou muito o processo eleitoral, não só para nós do PT, mas para todo mundo. Porque se você acaba privilegiando quem tinha estrutura, quem tinha dinheiro. Então, eu espero, inclusive, que ano que vem vai ter um processo eleitoral e que não só na capital, mas em todos os municípios que se criem, né? E a imprensa tem um papel importante nisso, de se criar, possibilitar esse processo, esse espaço de debates que é tão importante para que a população possa ter o discernimento para escolher o melhor projeto para lhe governar. E esse foi, talvez, o que, para mim, eu considero o melhor momento da campanha, mas o pior momento, o momento mais difícil, foi a campanha. A Luiziane sempre foi muito correta na campanha, foi muito leal na campanha. Então, por exemplo, ela respeitou, durante todo o momento, a relação com seus adversários. Sempre teve uma relação de salvar, vamos fazer a nossa campanha com bom debate, para cima, mas não vamos entrar na onda de ataque. A população precisa que a gente apresente, dê respostas, não que a gente vai entrar nessa onda de ataque. Inclusive, o atual prefeito, Sarto, ele procurou a Luiziane, dizendo, não, Luiziane, vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha sem agressão. Ele que procura a Luiziane para fazer um pacto de não agressão. A Luiziane, no momento que ele ficou 14 dias enclausurado, que ele estava com Covid. A Luiziane, vamos manter, não vamos nem mudar o ritmo da campanha, vamos manter o mesmo ritmo. Ele está ali impossibilitado de participar de atos de campanha. E aí, quando vai numa reta final da campanha, eu pude acompanhar e foi desleal, desrespeitoso o que o Sarto fez na reta final da campanha, com ataque massivo. Todas as inserções de rádio e TV da campanha do Sarto eram destinadas a atacar a Luiziane, inclusive com inverdades.
usando manipulação de matérias antigas para atacar. Fora o submundo das redes sociais, que infelizmente a gente não tem como comprovar. Então, foi um momento muito difícil. Até aquele momento a gente vinha conseguindo manter o patamar de 25% nas pesquisas, e a partir daquele ataque desleal, baixo, do que é de pior na política, foi onde a nossa campanha começou a ter ali, perder alguns pontos, e chegamos à reta final, mas de cabeça erguida, sem usar jogo baixo, mantivemos uma campanha aí que chegamos a 18 pontos no resultado final da eleição. Então, 18% do eleitorado de Fortaleza nos deu um voto de confiança. Isso é muita coisa, isso mostra a força do PT, e eu só tenho a agradecer a Luiziane por toda a oportunidade que ela me deu, e sou muito feliz de ter compartilhado esse momento com ela. Vladson, a todos os nossos convidados, nós colocamos algumas fotos para comentar do que aconteceu, de quando foi essa foto. Faltou falar do Fusca, viu? É verdade, aí vamos colocar a foto do Fusca, você comenta a foto do Fusca, em seguida nós colocamos mais 2 fotos e encerramos aqui o nosso TBT. Coloca aí, Danilo, de novo a foto do Fusca. Como era chamado esse Fusca? Fusca vermelho? É o Fusca da Loura. O Fusca da Loura. Esse Fusca é da Luiziane. É um Fusca de 1969. Esse Fusca ela usou na campanha de 2016, enfim, e também na campanha de 2020. Só que eu fiquei tão apaixonado pelo Fusca que eu andava com esse Fusca para cima e para baixo. Só andava nesse Fusca. Então, a campanha, tudo que era bem uma campanha bem difícil, então você tinha que inovar na comunicação, inovar nas redes sociais. Então, o Fusca, ele era, por onde passava... Uma marca registrada. Ele era uma marca registrada. Até era interessante que, nos grupos de WhatsApp, onde eu parava, né, com o Fusca vermelho, os adversários ali, o que apoiava candidaturas adversárias, faziam as fotos para dizer onde é que o Fusca estava, o Fusca da Loura estava. Então, esse Fusca tem uma história extraordinária. E eu tenho certeza, viu, que esse Fusca está guardadinho, preparado para participar de outras eleições. Se precisar de motorista, eu já estou à disposição, viu? Olha aí, então, se precisar... Tem até um episódio interessante que o Fusca, né, enfim, teve um debate que, para não dizer uma fake news, mas uma mentira que foi contada várias vezes durante a campanha pelo candidato que hoje é prefeito, de que Fortaleza não tinha buraco. E eu pegava esse Fusca e ia ali na Lagoa Redonda, no Conjunto Ceará, na periferia de Fortaleza, que eu acho que ele não andava lá, para mostrar que o quanto Fortaleza estava esburacada e precisando de cuidado, como continua até hoje. Então, esse Fusca foi uma experiência extraordinária. Eu tenho muito carinho pelo Fusca também. E aí, já deixou o recado, se precisar de motorista, se precisar de passageiro, né, nas eleições de 2024, vamos ver esse Fusca nas ruas. O Danilo colocou aí até uma foto que tem o Lula, o Elmano e a Luiziane atrás, o Elmano dirigindo aí o Fusca. Isso é da campanha de 2016. É na chegada para a convenção de 2016. Esse Fusca, quem trabalha é esse Fusca dentro do PT. Tem que chamar o Fusca para o TBT, pronto, viu? Para contar a história dele. Esse Fusca tem história. Fusca viu? do TBT. Quem sabe até gravar o TBT do PT com a Luiziane dentro do Fusca. Vou dar essa sugestão, visitando os lugares, vai ser muito legal. Vladson, eu tenho uma foto sua com o Elmano e com o Camilo, já trazendo para a nossa atualidade, do que nós estamos vivendo. Gostaria que você comentasse, porque atualmente, de toda a sua militância, nós temos aí o presidente Lula, o nosso presidente, nós temos o Elmano, um militante também, petista, raiz, como nosso governador, aí o Camilo Santana também do PT, nós estamos aí de um governo petista há anos, e você realmente vivendo essa experiência de novo, fazendo parte do nosso secretariado, como está sendo para você estar no melhor momento do PT? Nós estamos vivendo o melhor momento do PT e você também fazendo parte disso. Então, como está sendo essa experiência de estar ao lado do Elmano, do presidente Lula e do Camilo nesse trabalho incrível que você está fazendo na frente da secretaria? Bom, primeiro, eu tive a honra de participar da campanha
do governador Camilo, né? Eu era secretário de Finanças e Planejamento do PT, então tive na coordenação da campanha do governador Camilo em 2022 e agora do governador Elmano, em 2018, governador Camilo, e governador Elmano, 2022. E foram 2 experiências extraordinárias. 2018 foi um momento em que o legado do governador Camilo, a história, a competência, a força dele falavam por si. Então, era um momento ali de reconhecimento da população cearense por toda a contribuição que o governador Camilo deu naqueles primeiros 4 anos, enfrentando os desafios, e nós tivemos ali um momento de uma campanha bacana de formular, de consolidar o nosso programa de governo e apresentar à sociedade. A campanha do governador Elmano, ela veio também com muitos desafios, né? Ela surge ali de forma inesperada, né? O governador Elmano foi convocado por nós para ser candidato a governador, de uma forma também ali quase que de última hora, porque a nossa candidata prioritária era a governadora Isolda, né? Nós tínhamos um acordo para a reeleição da governadora Isolda, a primeira mulher governadora do estado do Ceará, que teve a sua trajetória ali interrompida de forma violenta por uma direção burocrática do PDT à época, e nós apresentamos o governador Elmano, que a gente conhece, quem é petista histórico, já conhecia o governador Elmano, já conhecia sua trajetória militante, sua contribuição com os movimentos sociais, e o nosso desafio era, em 45 dias, apresentar essa figura extraordinária que é o Elmano para a sociedade cearense e mostrar que ele teria, sim, condições de continuar esse legado do governador Camilo. Então, e a mensagem do povo cearense foi uma mensagem extraordinária. Ninguém imaginava que o governador Elmano seria eleito no primeiro turno, e isso é um recado claro do povo cearense, dizendo que o Ceará está no rumo certo, confiamos no PT, confiamos no governador Camilo e demos aqui um voto de confiança ao governador Elmano, e que ele tem trabalhado muito, se dedicado bastante e conseguido dar resposta à altura a essa expectativa da população cearense. E, para mim, é só uma honra, foi uma grata surpresa quando recebi o convite do governador Elmano para integrar o quadro do secretariado, numa secretaria nova, mas de uma política estratégica, né, que é a Secretaria do Trabalho, a política de trabalho, ali construindo uma nova secretaria do zero, alinhando com as ações do Ministério do Trabalho e Emprego, que também foi recriado. Então, e dar conta disso, né? Política de trabalho, pessoal, para nós somos do Partido dos Trabalhadores, o trabalho, a renda, é um determinante social. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, a renda é que determina o acesso a direitos sociais básicos. E eu estou falando direitos, como moradia, como transporte, mobilidade, como cultura, como saúde. A renda ainda é um determinante sobre qual serviço, qual tipo de direito você vai adquirir, qual qualidade desse direito você vai adquirir. Então, me honra muito poder estar contribuindo com o governador Elmano no governo do estado do Ceará, numa política tão importante como a de trabalho. E, se Deus quiser, nós vamos, com muito esforço, com muita dedicação, honrar a expectativa do povo cearense. Vladson, eu faço questão de falar, você trouxe muito isso de transparência, você tem mostrado isso, principalmente nas suas redes sociais. Ali, seu Instagram é muito fácil, é Vladson. Então, você posta diariamente ali todas as ações, todas as vagas. Isso aproxima você mais ainda com a população, então, realmente, você agora está podendo mostrar quem é o Vladson Viana. Estou muito feliz em trazer você aqui no nosso TBT e poder compartilhar um pouco da sua história. Muito obrigada pela disponibilidade em poder dar essa oportunidade para a gente. Gostaria que você comentasse aí, já que nós já comentamos do atual cenário aqui no governo do estado do Ceará, desse governo federal, que, como você é à frente da Secretaria do Trabalho, é realmente um governo que valoriza os trabalhadores, as trabalhadoras, e nós estamos tendo a oportunidade de viver isso novamente.
Bom, vi aí a foto, até me emociona ver a foto aí do meu filho, Pedro Luiz, com o presidente Lula. Quando saiu o resultado daquela eleição desafiadora que foi o que nós enfrentamos em 2022, quando o Lula anunciou a eleição da vitória do presidente Lula, a minha maior alegria era saber que meu filho ia poder nascer num Brasil que ia voltar a ter democracia, que ia voltar a ter oportunidade e que a gente ia poder voltar a sonhar com oportunidade, com transformação. E eu acho que é isso que o governo Lula representa. É um alvorecer de um novo Brasil, de uma reconstrução, que é o que está sendo proposta pelo presidente Lula, de retomar a credibilidade, retomar políticas públicas tão importantes, tão básicas como Minha Casa Minha Vida, fortalecimento do SUS, campanha de vacinação, aquilo que parecia básico virou algo inovador, e aí nós temos que voltar a mostrar que cuidar do povo brasileiro pode ser algo prioritário, mas algo também natural, algo que isso faz parte, que deveria ser uma obrigação de um gestor público, de um servidor público. Então, defender a vacina, defender a vida, voltou a ser algo naturalizado no ambiente público, no ambiente da gestão pública. Então, para encerrar e sintetizar, para mim a maior alegria é essa, é saber que os nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos familiares, as pessoas que nós amamos, eles vão voltar a viver num país de oportunidade, de sonho, de prosperidade, salário mínimo aumentando, oportunidade, emprego, renda, saúde, vacina, enfim, tudo que deveria ser o normal, mas que nós passamos por um momento obscuro da história brasileira e que, se Deus quiser, nunca mais ficará só nos livros de histórias, para que a gente nunca esqueça, para que nunca se repita. De fato, o Brasil voltou, né, Vladson? Isso. Então, esse foi o nosso TBT de hoje. Muito obrigada, companheiro Vladson. Muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. E até a próxima quinta-feira com mais um companheiro ou companheira do TBT do PT.